Olá, meus amores. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Então, nós vamos dar sequência a nossos estudos dentro do componente curricular Políticas Fundamentais da Educação Básica. Assim sendo, nós vamos começar falando sobre o seguinte aspecto, que a educação se desenvolve sempre dentro de um contexto histórico, social, cultural, econômico e político. Nossa primeira Constituição se deu em um contexto no qual a burguesia derrota a nobreza, assumindo o poder do Estado. Dessa forma, em troca do auxílio que prestou à vida da família real para o Brasil, a burguesia consolidou sua posição de privilégio sobre a economia brasileira. Então, como nós podemos perceber aqui, que ao longo da história, diversas tarefas, diversos conflitos, na verdade, foram se constituindo para que nós pudéssemos, então, chegar até o contexto histórico e social, cultural, econômico e político atual. Diversas transformações ocorreram, diversos paradigmas educacionais ocorreram, para que hoje nós tivéssemos, então, esse contexto que, claro, que precisa ser melhorado, mas já demos um grande avanço. Assim, a vida da família real e a independência do Brasil contribuíram para orientar a educação brasileira e na formação das elites dirigentes. Assim, o ensino superior e o secundário passaram a ser privilegiados, em prejuízo do ensino primário e do técnico profissional, ficando a educação restrita a uma pequena elite que gozava dos privilégios da coroa. Então, como nós podemos perceber, com a chegada da família real e também com a necessidade de adaptar o nosso país para receber essa família real advinda de Portugal para cá, foi necessário passar por uma reestruturação educacional, colocando aqui como privilégio o ensino superior para aqueles que faziam parte da família real, ou seja, da nobreza. E aí, em detrimento disso, teve aí um prejuízo no ensino primário e do técnico profissional, tendo em vista que se dava mais privilégios ao ensino superior, para que também esta educação do ensino superior ficasse restrita à elite da época que gozava, então, o privilégio da coroa. Assim, debater sobre a educação em sua suma não é uma tarefa muito difícil. No entanto, a tarefa de colocá-la em prática não é uma tarefa fácil, com o propósito de demonstrar e discutir as mudanças que foram impostas no sistema educacional do país, desde sua colonização aos nossos dias atuais. Houve a necessidade de vermos a educação não apenas como apresentação do currículo pré-formulados, que fossem produzidos documentos que estabelecessem uma comunicação mais ativa sobre os conteúdos escolares, que possam valorizar as diversidades, comprometidas com o conhecimento, e que possam possibilitar um olhar crítico para o mundo e que contribuam para que os estudantes exercitem a cidadania em qualquer idade. Barros Costa, nós podemos perceber aqui, então, que dentro desse aspecto, nós vimos, então, que é importante fazermos uma reflexão para percebermos, então, que a educação, desde seu período colonial, ela vem servindo, entre aspas, a uma elite, Porém, eu sempre costumo dizer que a educação nos dias atuais é uma educação que ela já dá oportunidade às pessoas que nós podemos dizer assim, mais carentes, as pessoas que necessitam serem melhores assistidas. Porém, desde o Brasil colônia até os dias atuais, a gente ainda vê que a elite ainda tem assim, um certo privilégio por uma educação de qualidade.
mas nós já temos leis, né, que dão oportunidade a todos e um ensino para todos, e aos poucos a gente vai avançando no aspecto educação. Então, os problemas brasileiros no Brasil se referem à educação. Que se refere à educação são muitos, mas o que se apresenta de forma mais aguda é, sem sombra de dúvida, o fracasso escolar. E por essa razão apresentaremos nesse estudo uma abordagem específica sobre as diretrizes curriculares nacionais e as reformas implementadas no país, como suas modalidades, como sendo um conjunto de definições doutrinárias, fundamentos e procedimentos da educação. Então, as diretrizes curriculares nacionais, ela é de suma importância, porque ela vai possibilitar uma implementação de um ensino, de uma modalidade de ensino voltada, né, para a questão de procedimentos metodológicos, de procedimentos fundamentais que faça com que a educação ela se transforme, ela seja cada vez mais cidadã e que ao longo, né, dos tempos vem lutando, batalhando para que os problemas brasileiros com relação à educação sejam minimizados e que o fracasso escolar ele também possa ser minimizado. Assim sendo, avaliando os modelos de educação desenvolvidos no Brasil e focalizando nos momentos pelos quais o país vem passando, repensar as reformas criadas para a melhoria do sistema educacional, valorizar e desenvolver metas para que possam tratar o educando, educadores e demais formas de educar com a finalidade de trazer e fazer possíveis pensar sobre as transformações do mundo da educação e sobre o desenvolvimento do conceito do ensino. Então, é necessário refletir, né, sobre a atual situação pela qual o Brasil passa, esse mar de corrupção que nós vemos a todo momento na mídia e na prática. É preciso repensar isso, né? E, sobretudo, repensar as reformas que estão sendo criadas, já foram criadas e estão sendo criadas para a melhoria do sistema educacional, porque só com uma educação que valorize a diversidade, com menos corrupção, será de fato implantado todas as metas, todos os objetivos, né, e todas as propostas para que o ensino de fato seja um ensino transformador e possa estar desenvolvendo, educando, educadores e demais sujeitos que fazem parte do processo educacional de forma eficiente. Nós podemos perceber aqui, com relação à cronologia da educação brasileira, um breve histórico, né? Nós podemos, então, perceber essa questão da educação brasileira. Por anos, a educação brasileira permaneceu a cabo dos jesuítas, quase que exclusivamente no período que vai de 1572 a 1808. O ensino se desenvolveu a serviço de Portugal, através dos cursos de filosofia e teologia. Os colégios existentes seguiam a política implantada pelo Marquês de Pombal. O ensino superior na colônia foi considerado em intervalos de tempo, o período jesuítico e o período pombalino, ambos atrelados às questões econômicas e políticas do país. Belo afirma que não podemos deixar de reconhecer que os portugueses trouxeram um padrão de educação originário da Europa e que a educação aplicada à população indígena não tinha marcas do modelo educacional europeu, porque nós sabemos que a educação voltada para os indígenas era aquela educação que se voltava para a questão de catequizá-los, né? E então, dentro desse contexto, era um ensino tradicional, um ensino que era pregado, então, a repressão, né? E dessa forma, o modelo português original, que era o modelo da Europa, não foi aplicado à população indígena. Em 1549, juntamente com o governo geral, Tomé de Souza, os jesuítas chegaram ao Brasil,
também com a missão de manter colégios para o ensino primário, secundário e superior, com as devidas adaptações à realidade local. Os estabelecimentos seguiam as normas sistematizadas no Tratado de Ratio Studiorum, com um currículo único para estudos escolares, que se dividiu em 2 graus, o estudo interior até as 7 séries anuais e o estudo superior, que compreendiam os cursos de filosofia e tecnologia. Esse modelo, né, sistematizado no Tratado do Ratio Studiorum era um modelo sistematizado que se voltava para uma educação planejada, com um currículo único de implantação dentro dos estudos escolares. Então, nos colégios jesuítas, haviam 4 graus de ensino: o curso de elementar, o de humanidade, o de artes e o de teologia, destinado aos estudos externos para a preparação dos sacerdotes. A principal função da Companhia de Jesus era a de garantir a presença nos ensinamentos das ideologias e práticas das classes dominantes. Com a expulsão dos jesuítas, o sistema educacional da colônia foi abalado. A Igreja Católica manteve-se presente nas ideologias dominantes no Estado, nas normas sociais e até nas pedagógicas, sendo fechados colégios e seminários, e em seu lugar foram instituídas as aulas régias, sem nenhuma ordenação entre elas. Assim, a reforma pombalina surge após, né, o ensino jesuítico para quebrar essa questão, né, do ensino puramente voltado para a questão de catequizar os índios. No que se refere à educação, foi a primeira grande reforma no reino português e suas colônias, e tinha como objetivo substituir a escola, que era destinada aos interesses da fé, pela escola aos fins do Estado. Ao iniciar-se o século XIX, o ensino brasileiro estava reduzido a quase nada, em parte pelo desmantelamento do sistema jesuítico e outra pela falta de organização. Assim, com a vinda da família real ao Brasil, desenvolveu-se as atividades culturais, notadamente eruditas, e direcionada aos membros da corte e elites locais. Sujeitou uma reforma na educação, permitindo uma ruptura com a situação anterior. A colônia passando à posição de metrópole, e então criada a imprensa régia, em 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, na Bahia, a Idade do Ouro, em 1811, a Biblioteca, em 1810, passando a chamar-se Biblioteca Nacional posteriormente. Os cursos superiores, criados por Dom João VI para as elites do seu reino, foram a Academia da Marinha, Academia Real Militar, Laboratório de Química e o curso de Agricultura. O ensino primário não constava nas preocupações da administração imperial e nem era estimulada na capital ou nas províncias. E por meio de um ato administrativo que ficou conhecido como Decreto 1º de Março, foi criada uma escola que passou a desenvolver o método criado por Joseph Lancaster e que se estendeu até os anos de 1838, da qual o ministro Lino Coutinho fez uma avaliação sobre a qualidade e a funcionalidade desse método, concluindo que os alunos não ficavam preparados para seguirem outros níveis de ensino. Eis aqui, então, um demonstrativo de como a coroa, ou seja, a família real, deu privilégio mesmo para o ensino superior, porque iria atender a necessidade educacional da coroa. Então, daremos sequência nos próximos estudos.